Nossa relação com a obra mudou e hoje vivemos um evangelho pós-modernizado. A liquidez do homem, sua facilidade em excluir e descartar, se tornou cada vez mais constante. A procura por ofertas e demanda, a busca pelo prazer rápido, se tornaram característica de um evangelho novo, porém totalmente diferente do verdadeiro. Vamos falar hoje então um pouquinho sobre o evangelho líquido. O que significa evangelho líquido? Começar aqui pelo Thiago Piccinini. Vamos lá, o que significa? Como é que a gente pode interpretar o significado do evangelho líquido? O conceito de líquido, né, ele é muito usado no mundo financeiro, né, onde a gente fala sobre receita bruta, receita líquida, né? O bruto refere-se ao montante e o líquido refere-se àquilo que sobra depois de você ter pago as despesas, ter feito tudo o que tinha que ter feito e sobrar, né, algo líquido, né? Então o líquido ele representa aquilo que é seleto, aquilo que é puro. E com relação a esse tema, rapaz, é muito interessante. Na verdade, eu não acredito no evangelho líquido. O evangelho ele é um só, né? Eu acredito que a pós-modernidade gerou pessoas com uma interpretação diferenciada, com um entendimento diferenciado, com um conceito diferenciado de evangelho. O evangelho ele é um só, o que muda são as pessoas, né? Pastor Flávio, será que a gente pode entender também com liquidez dissolver os princípios básicos da fé cristã, aquela que na modernidade, né, os valores da família, os valores que eram colocados com mais seriedade, hoje se desfez nessa pós-modernidade, nessa modernidade líquida, onde parece que tudo se relativizou? Os princípios básicos da família se relativizou, casamento e outras coisas mais. Será que a liquidez está influenciando também os princípios da igreja? A gente está se dissolvendo, relativizando muito aquilo que é absoluto? Eu penso que sim. Eu se fosse o nosso telespectador, eu estaria perguntando para mim mesmo, por que essa palavra líquida que entra como uma adjetivação ao evangelho? E esse é um termo bastante conhecido, né, do mundo acadêmico, porque ele está ligado a um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que morreu recentemente. E ele traz esse conceito de liquidez como um contraponto à solidez que a gente tinha no passado. Por exemplo, a solidez das instituições, a solidez da igreja, a solidez teológica. Isso tudo se liquefez. É líquido porque é algo que se dilui. Ele tem, e os livros dele, boa parte traz essa adjetivação do líquido. É o amor líquido, medo líquido é um deles que eu tenho, se referindo a essa questão de que nesse mundo pós-moderno tudo se dilui rapidamente, nada é eternizado. E infelizmente a gente observa isso também dentro do contexto da igreja. Lembrando que a igreja está sempre inserida num contexto cultural. Ela está ali para influenciar essa cultura que está ao seu redor, mas por muitas vezes também é influenciada por ela. Nós nascemos dentro de uma cultura, ninguém nasce no espaço. Quando nós nascemos, o mundo aí já estava. Nós sofremos todas as influências do mundo ao qual nós estamos inseridos. É por isso que eu digo que as pessoas dizem, eu não gosto de Bíblia comentada, eu gosto de Bíblia seca, né? Uma oposição líquida, a Bíblia seca, porque assim eu não estou sofrendo a influência do comentarista. Mas você está sofrendo muita influência, porque não existe leitura isenta. Porque quando nós lemos algo, nós lemos com toda a bagagem cultural do qual nós estamos inseridos e recebemos dos nossos pais. Né? Então, o mesmo texto que para nós a gente lê e dá uma determinada interpretação para ele, um africano pode ler aquele texto e dar uma interpretação totalmente diferente, porque ele está inserido dentro de uma outra cultura. Como Bauman era polonês dentro da velha Europa, e nós somos muito influenciados por esse modelo ocidental de cultura, eu creio que quase tudo que Bauman disse tem uma aplicação direta ou indireta na nossa vida. E isso também, a igreja sofre essa influência pela pós-modernidade. A relativização daquilo que até então era absoluto,
a gente começa a criar modelos alternativos de verdade. Nós vivemos num mundo que não há mais uma verdade única. A minha verdade é uma e a tua verdade é outra. Isso é o oposto do padrão bíblico, onde a verdade é uma só. Nós podemos ter, falando de verdade, nós podemos ter várias abrangências da mesma verdade. E verdade não é um conceito, é uma pessoa pra gente, né? Que é Jesus. A Jesus Cristo é a verdade, né? Então, aonde houver uma verdade, de alguma forma Cristo ali está. Eu gosto de exemplificar essa questão de verdade como os 3 cegos de nascença que são apresentados ao elefante. E um cego segura no rabo do elefante e diz assim: nossa, mas o elefante é como se fosse uma serpente bem magrinha. O outro segura na tromba do elefante e diz: não, você está enganado. O elefante é como uma cobra enorme. E o terceiro segura na perna do elefante e diz: vocês estão equivocados. O elefante é como um tronco de uma árvore. Quer dizer, cada um viu um aspecto do elefante, mas o elefante era o mesmo. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, a verdade é muito individual. É a minha verdade. Isso se choca com os padrões bíblicos. Qual é a dificuldade de, usando um termo popular, do evangelho entrar nas pessoas? Porque com a apresentação do evangelho, aquilo choca com o que há dentro dela, com a cultura, com a verdade dela. Principalmente nesse mundo pós-moderno que prega o tempo todo que não existe verdade absoluta. Michael? Você usa um termo muito interessante que é relativizar as coisas, né? Parece que está tudo dentro dessa compreensão. Eu penso que esse é um problema para a igreja, essa relativização das coisas, mas a minha preocupação é que possivelmente a gente deixou o termo, quando fala líquido, me dá uma compreensão de alguma coisa sem uma sustentação. É o que me passa na cabeça, alguma coisa mais frágil. Na cabeça de Jesus, ele fala sobre um homem que edificou sobre a areia e sobre a rocha, e ele fala que o que edificou sobre a rocha é aquele que ouviu os seus mandamentos e que seguiu os seus mandamentos. Eu penso que um evangelho um pouco mais sólido é resultado de alguém que ouve aquele princípio de Jesus e busca praticar. Eu acho que o grande problema da gente é que a gente sabe muito sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos, mas a gente transmite mais do que pratica. Pablo, complementando o que o pastor França disse sobre Bauman, né? Essa ideia de liquidez, ela também dá a ideia de algo que se adapta, né? O líquido, por exemplo, se você pegar esse copo d'água aí, você não vai conseguir colocar muitas coisas sólidas aí dentro. Se for um pouquinho maior, não cabe. O líquido cabe. Se for um outro recipiente, você também coloca ali dentro. A fluidez faz com que o líquido se adapte, né, a determinadas formas, ou a praticamente todas as formas. Então, quando se fala no evangelho líquido, também dá essa sensação de que é um evangelho que tem que se adaptar aos padrões da pós-modernidade. E isso é perigoso demais, porque esse, com certeza, não é o evangelho genuíno, não é o evangelho de Cristo. Eu ouço, até estava conversando com um primo esses dias, e ele falando sobre o evangelho está prostituído. Eu falei: não, você me desculpa, mas o evangelho não. O evangelho, ele é o mesmo. Prostituídas estão as pessoas, né, que estão tentando adaptar um evangelho à forma dela viver, para agradar, né? Então, aí eu pergunto, será que hoje estamos pregando o evangelho mesmo?